Meu nome é Paola, Sibeli, Laís, Pedro. Desculpa pela voz, mas tem o que fazer. O nosso trabalho é sobre a comunicação aumentativa alternativa. O que é a comunicação aumentativa alternativa? Ela é uma tecnologia usada para os portadores de autismo, deficientes, que não possuem a comunicação, a escrita funcional ou têm dificuldades na habilidade de falar e escrever. Por que é aumentativa ou alternativa? Alternativa no caso da pessoa que não fala nada, entendeu? Ele vai buscar outros modos para se comunicar. E aumentativa é no caso do que consegue se comunicar, mas que não é o suficiente para ter trocas sociais, para ter essa interação com as pessoas. A fala, a comunicação em si, ela é essencial para qualquer pessoa, para qualquer ser, na verdade. E a agressividade desses deficientes muitas vezes pode ser explicada pela falta da fala. Por quê? Porque eles entendem tudo que está acontecendo ao redor deles, só que eles não conseguem se expressar o sentimento ou a opinião sobre o que está acontecendo. E também, essa comunicação aumentativa alternativa, o CAA, ela pode ser usada sem interferência externa, ou seja, pode ser usada dentro de casa, com os pais, com os irmãos. Por quê? Porque cada um pode combinar o seu próprio código, a sua própria forma de se comunicar. Gesto, som, expressão facial, corporal. E isso valoriza o que cada um consegue fazer e com isso ele vai aumentar até a sua própria capacidade. E também, no caso desses códigos que podem ser combinados com a família, ou seja, com quem for, no caso de sim, não, que seria o gestual, olá, e também no querer, igual, a pessoa ele pode apontar, falar assim, quero, apontar o computador que você vai entender. Então, a gente vai falar agora sobre os recursos que são usados na comunicação alternativa e aumentativa. É que assim, na comunicação alternativa e aumentativa, ela varia de cada pessoa. Cada pessoa, ela não tem assim um método específico para o autismo ou para cada tipo de tratamento. Ela necessita de um tratamento especial ou de um modo de aprendizado. A pessoa é passada por uma avaliação psicóloga. A psicóloga faz a avaliação na criança. Geralmente na criança, é como a Paola disse, é muito difícil ser identificado isso tão cedo assim. Geralmente é quando a criança começa a fazer os seus 6, 7 anos de idade, por causa da agressividade que ela vai apresentando na escola, os professores começam a ver uma diferença da criança quando ela está em grupo. Ela quer expor, ela sabe o que ela vai falar, ela sabe a ideia, ela tem a ideia sobre o trabalho, sobre tudo, mas ela não consegue expor a sua ideia perante a colega turma. Então cada pessoa, cada aluno, ela tem um curso, tem um tratamento específico para ela. Daí tem as imagens que são utilizadas. No caso do autismo, esse é o mais utilizado, que são os cartões de comunicação. Por quê? Porque no autismo, para a criança que tem essa deficiência do autismo, ela necessita, para ela, quanto mais detalhado chegar a informação para ela, melhor para ela é a compreensão. E é por isso que tem, assim, ó, eles são divididos em 3 partes, que é os gestos, as cores e aqui a escrita. No caso da escrita, ela sempre vai ter, independente se a criança consegue fazer, geralmente ela não consegue a leitura, mas independente disso, a escrita sempre vai ter. Uma que para quem ela vai estar levando até esse cartão até a pessoa, e outra que é para sempre ela estar tendo contato com a leitura. Por mais distante que seja do mundo dela, ela é importante para ela ter contato com a escrita e com a leitura. Os cartões rosas, quem que não está tão rosa, o Miguel não vai conseguir entender. Os cartões rosas, eles são os gestos. Olá, igual tá aqui, olá, posso ajudar, obrigado. Todos os cartões rosas são os gestos. Os amarelos são os amarelos do sujeito. O verde, verbo. Os laranjas ali, substantivos, e os azuis, adjetivos. E é para isso. É para quanto mais informação chegar detalhado na mente da criança, para ela é mais importante.
E é por isso que eles dividem o máximo que eles puderem dividir as informações para ela, melhor. Daí agora a gente vai falar sobre um projeto que foi feito por um grupo de pesquisas aí, sobre comunicação alternativa com duas crianças. Então, o que considerar ao projetar um recurso de comunicação aumentativa e alternativa em crianças com autismo? Em primeiro lugar, tem que se considerar o vocabulário. E na escolha desse vocabulário, tem que levar em consideração a realidade concreta de cada indivíduo com autismo, com esse problema. No caso, tem que avaliar o seu ambiente escolar, seu ambiente familiar e o seu ambiente social. Para a inclusão desses cartões que o Pedro acabou de falar, é necessário também não só o indivíduo com autismo estar envolvido, tem que envolver a família dele, todas as pessoas que estão no meio dele, no seu dia a dia, tem que estar envolvido, porque não adianta só na casa dele estar mostrando, falando que é isso e aquilo, e chegar na escola a pessoa fazer outro gesto, outra coisa, isso vai acabar confundindo e atrapalhando. A perturbação do espectro do autismo, conhecido como PIA, ela é uma perturbação global. Ela causa um problema que é o problema na sociabilidade, no problemas com jogos e na linguagem de comunicação. Esse presente projeto que eles apresentaram, que eles aplicaram, ele visa desenvolver estratégias de intervenções e no desenvolvimento de competências comunicativas. Ele foi aplicado em 2 alunos. Ele conseguia falar algumas palavras tipo quero, oi, sabe, separadas, não conseguia formular frase. E o outro só gesticulava. Esse projeto foi aplicado nos 2 em determinado tempo. E o que falava, ele conseguiu adquirir mais fácil esse tratamento, conseguiu desenvolver mais fácil. E o que só gesticulava, ele teve mais dificuldade. Então, eles concluíram que esse tratamento, ele vai depender do grau que o transtorno do autismo se encontra. Se ele conseguir só gesticular, vai demorar mais. Mas ele vai conseguir adquirir, mas depende da insistência da pessoa e do grau do autismo. Aqui é igual ela falou, que a comunicação ela é aumentativa e alternativa por causa disso. Ela pode ser tanto usada como uma maneira de substituir a fala. Às vezes tem crianças que elas não conseguem ela não consegue aprender, você passa para ela, ela não consegue, por mais seu gesto, ela não aprende, daí ela se torna alternativa por causa disso. E aumentativa é essa criança que ela já tem mais facilidade. Foi nesse projeto que a gente pegou essas 2 partes. Algumas crianças, uma criança teve mais facilidade em aprender a fala, executar a fala, por mais foi bem difícil, ela foi falando bem picado, e na outra ela já nem conseguiu, ela não conseguiu a fala, e ela, através daqueles cartões, ela viu que ela não tinha possibilidade, ela não conseguiu falar o que seria o cartão, ela usou o gesto. Então ela viu que ela não conseguia a parte da fala, ela falou, então ela usou o gesto para poder se comunicar com as pessoas. Daí já é um outro processo que é um pouco mais demorado. Então os 2 tipos, a aumentativa e a alternativa. Por fim, através das pesquisas feitas, como na maioria dos casos a criança também desenvolve esse problema, eles começaram a ver que na maioria dos casos era por medo, ela não conseguia falar, então os pais não sabiam como fazer, criaram rotinas, igual naquele filme Querido John. O pai dele, todo domingo tinha que fazer lasanha e não aceitava se não fosse feita lasanha, não tinha que ser na medida certa, colecionava moedas. Igual a criança já conseguia se comunicar, mas também não aceitava que tirasse os pertences dela. Não aceitava. Então, o pai do John conseguia se comunicar, mas tinha uma certa agressividade. A criança também. Agora, a criança que não consegue se comunica através dos cartões. E o principal objetivo da comunicação aumentativa e alternativa é incluir a criança na sociedade, que ela cresça na sociedade, evitando qualquer tipo de exclusão social. Porque muitas vezes também a criança que tem o autismo, ela não consegue desenvolver no meio da sociedade, é excluída e tudo mais, muito por causa dos pais. Por quê? Porque o pai fala, ai meu filho, isso e aquilo, não é.
é uma coisa que não é que tem a cura, mas pode ser diferente, entendeu? Pode ser totalmente diferente. Só depende do quê? Do diagnóstico, de diagnosticar que é o portador do autismo mesmo e começar esse tratamento, entre aspas, que vai fazer a criança desenvolver no meio da sociedade sem exclusão nenhuma. Muitos dos professores tentam ajudar essas crianças porque às vezes ele aplica o conteúdo numa sala que tem uma criança com autismo e uma criança normal. E ele não sabe se aquela criança com autismo conseguiu adquirir aquele conhecimento. Então o que ele faz? Ele tenta se aproximar da criança, deixando a criança perder o medo que ele tem, e assim ele consegue incluir a criança também a conversar com os outros e aprender a dividir. E assim ele consegue conhecer o aluno e consegue falar para os pais a maneira como lidar com a criança. Os pais, como eu falando, não sabem como lidar com a criança. Eu acho que a questão também não é nem os pais, muitas das vezes, não só os pais, mas os professores, até os próprios colegas de escolas, eles veem numa criança com autismo uma pessoa que não, uma criança que tem um pouco a mais, uma dificuldade a mais, assim, de ela aprender a ler, de ela aprender a falar. Acho que a timidez, muitas vezes o que mascara o autismo um pouco, eles acham que é a timidez das pessoas, da criança. Eles acham que a timidez, no caso, ela fica, por causa dela é tímida, por isso que ela é quieta, e isso acaba, muitas das vezes, vai deixando passar, sabe? Isso que é uma coisa que ela tem que ser vista bem cedo, porque ela pode nem ser tanto a parte aumentativa da comunicação aumentativa, ela pode ser mais usada se ela for descoberta cedo. A chance de tratamento de uma criança que é descoberta logo cedo é bem grande, sabe? Por isso que é bem importante ele estar avaliando isso bem no início da criança na escola.